preço do minério de ferro hoje está ali na casa dos $107 por tonelada. Um número fundamental. Exato, dita o ritmo de muita coisa na economia global, mas a grande questão é, para onde esse preço vai nos próximos, sei lá, 4 anos? Pois é. As análises que a gente levantou indicam que estamos à beira de uma mudança bem grande, tipo uma transição de uma era de escassez para uma de abundância. Abundância estrutural. É uma virada de chave importante. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas projeções para o mercado de minério de ferro, olhando para esse período de 2026 a 2029. Temos aqui um material que consolida dados assim, das maiores instituições financeiras do mundo. Um consenso de mercado, basicamente. Exato. E a nossa missão é entender as forças que estão redesenhando esse mercado, desde esses megaprojetos na África até a corrida global pela descarbonização. Beleza, vamos tentar desmontar esse quebra-cabeça? Vamos lá. A ideia central que o material todo apresenta é essa. O mercado está virando. O que exatamente isso significa na prática? Olha, significa que a balança entre oferta e demanda, ela está pendendo de forma decisiva para o lado da oferta. O que é o contrário do que a gente viu por anos, né? Exatamente o contrário. Por mais de uma década, a demanda, principalmente da China, com aquele apetite todo, ela basicamente ditou os preços. Agora, o cenário mudou. E essa mudança tem 2 lados, imagino. A demanda chinesa está mais fraca e, ao mesmo tempo, a oferta está aumentando. Perfeito. É exatamente isso. Do lado da demanda, o crescimento chinês está desacelerando. E é uma coisa estrutural, não é algo passageiro. Certo. E do lado da oferta, a gente tem a entrada de volumes, assim, massivos de produção. E aqui, o grande protagonista tem nome, o projeto Simandou, na Guiné. Ah, se mandou. A combinação desses 2 fatores vai criar o que o mercado chama de excedente estrutural. Se a balança está pendendo tanto para a oferta, imagino que as projeções de preço, então, não sejam muito animadoras. O que os números do relatório realmente nos dizem? A tendência geral é, sim, de um declínio. Um declínio gradual, mas constante. Os números mostram isso bem claro. Para 2026, a mediana das projeções aponta para $100 por tonelada. Espera aí, mas essa mediana de $100, ela esconde uma incerteza gigante, não? Eu estou olhando os extremos aqui. A projeção mais pessimista, da Westpac, fala em $83. 83. E a mais otimista, do UBS, chega a 112. É uma diferença de quase $30 e soma uma incerteza brutal para o primeiro ano. É brutal. E essa volatilidade toda tem uma causa principal, sabe? Ninguém sabe ao certo a velocidade com que o volume de Simandou vai de fato entrar no mercado. É o grande ponto de interrogação. É o grande X da questão para 2026. Depois disso, o consenso começa a se firmar um pouco mais. E como essa curva se comporta a partir daí? A queda se acentua? Sim, para 2027, a mediana já cai para $92,5. Ok. Em 2028, a queda continua. A mediana recua para $89. E a projeção para 2029, aí ela converge para $84 por tonelada. E esse valor, $84, ele tem algum significado especial? É um tipo de piso para o mercado? Tem sim. Esse valor se aproxima muito do que os analistas veem como o custo marginal de produção global. Que é, traduzindo de forma simples, o custo que o produtor menos eficiente do mundo tem para colocar uma tonelada a mais no mercado. Exatamente. Se o preço cai abaixo disso, esse produtor para de operar, a oferta diminui e o preço, teoricamente, se estabiliza. É por isso que ele funciona como um piso teórico para o mercado. Abaixo desse nível, a produção começa a ser, digamos, desligada. E aí reequilibra a oferta. Entendi a trajetória geral de queda. Mas o número final de $84 não conta a história toda. O que me intriga são as forças por trás disso. O relatório detalha quais são as peças que estão se movendo nesse tabuleiro. Detalha. E é aqui que a análise fica fascinante, sabe? Porque a gente vê uma mudança na hierarquia dos fatores que movem o mercado. A demanda chinesa, por exemplo, que foi a rainha absoluta por tanto tempo, ela continua muito importante em 2026, mas vai perdendo o trono, assim, progressivamente até 2029. E o motivo é aquele problema já conhecido do setor imobiliário chinês, imagino. Principalmente, é um declínio estrutural.
Nem mesmo o aumento das exportações de aço da China consegue compensar isso totalmente. A China tá saindo do centro do palco. Certo. Se a China perde protagonismo, quem assume? A oferta global, sem dúvida. E quando a gente fala de oferta nos próximos anos, como já mencionamos, o nome do jogo é Simandou. Simandou de novo. O impacto desse projeto começa como um médio em 2026, mas ele se torna o fator dominante de 2027 em diante. Simandou é um nome que a gente ouve há anos, né? Quase como uma lenda no mercado. O que mudou para ele finalmente virar essa força toda agora? Foi uma tempestade perfeita. Vontade política do governo da Guiné, necessidade da China de diversificar suas fontes para além da Austrália Sei. e um consórcio de mineradoras que finalmente se alinhou. O resultado é a entrada de 120 milhões de toneladas anuais de minério de alta qualidade no mercado. 120 milhões de toneladas. Para dar uma perspectiva, isso é um volume gigantesco. É um volume capaz de mudar as regras do jogo sozinho. Ele tem a capacidade de reconfigurar toda a curva de custo e a balança de oferta mundial. É o grande evento do lado da oferta para esta década. Ok, então temos a China perdendo força e a oferta global com Simandou ganhando. Isso é a história clássica de oferta e demanda. Mas o relatório aponta para alguma variável nova, algo que não estava no radar há uns 5 anos e que agora pode virar o jogo. Aponta. E esse é talvez o fator mais interessante para o futuro. É o crescimento da importância das políticas ambientais e da busca por qualidade do minério. A famosa Agenda Verde. Exato. Em 2026, o impacto ainda é considerado médio, mas a partir de 2027, o material classifica o impacto disso como altíssimo. Chegando com tudo no mercado de aço. Contudo, a transição da indústria siderúrgica para tecnologias mais limpas, como o forno usar arco elétrico, isso cria uma demanda estrutural e crescente por minério com mais ferro e menos impurezas. E enquanto isso acontece, outros mercados crescem para compensar China, tipo a Índia? Isso. A infraestrutura na Índia e no Sudeste Asiático ganha relevância. Ajuda a compensar uma parte da queda chinesa. Mas sobre a Índia, o relatório faz uma ressalva importante, né? De que não devemos esperar uma nova China. Exato. Muito bem lembrado. A Índia tem suas próprias reservas de minério de ferro. E são reservas significativas. Então, embora vá importar mais, provavelmente não vai ser na mesma escala colossal que a China foi no auge. Vamos voltar nesse ponto da Agenda Verde, que me parece a grande novidade estrutural. Como essa tendência cria, na prática, um mercado dividido? O relatório fala em um mercado de 2 velocidades. É a melhor definição. De um lado, a gente tem o minério padrão, o benchmark de 62% de ferro. Comum. Isso. Com o superávit de oferta que a gente está discutindo, o preço desse produto tende a estar aí, seguindo aquela trajetória que a gente descreveu, rumo aos $84. E do outro lado da pista, qual é a outra velocidade? Do outro lado, numa velocidade completamente diferente, a gente tem os produtos de alto valor agregado, as pelotas e os minérios com teor acima de 65%. Ah! A demanda por esses produtos vai crescer, e vai crescer independentemente do que aconteça com o volume total do mercado. Eles são a matéria-prima essencial para o chamado aço verde. É quase como no mercado de carros. Você tem o carro popular, cujo preço é super competitivo, e o carro elétrico de luxo, que opera numa lógica de preços diferente, com prêmios por tecnologia, sustentabilidade. A analogia é perfeita, perfeita. E isso cria uma divergência de preços fascinante. Enquanto o preço do minério padrão cai, o prêmio pago pelo minério de alta qualidade tende a aumentar. O material até explora isso num dos cenários. O de aceleração verde. Esse mesmo. E o que esse cenário nos diz em números? Quão grande pode ser essa diferença? É bem expressiva. O prêmio pago pelo minério de 65% de teor de ferro, ele poderia saltar de uns $15 por tonelada em 2026 para $25 em 2029. Nossa, um aumento de mais de 60%? Exato. O produto verde se descola cada vez mais da commodity padrão. Então, a conclusão aqui no futuro não vai bastar vender minério de ferro. Vai ser preciso vender o tipo certo de minério de ferro. Exatamente. A qualidade passa a ser mais importante que a quantidade. A diferenciação do produto se torna a chave. Ok, desenhamos o caminho mais provável, o cenário base. Mas o mercado é cheio de surpresas. Quais são as reviravoltas, os riscos que podem mudar esse jogo?
O relatório indica se os riscos pendem mais para cima ou para baixo. A análise sugere que o equilíbrio de riscos pende para o lado baixista. Mais chance de cair do que subir. Isso. Há mais chances de os preços caírem mais do que o esperado. E o principal risco nessa direção seria uma desaceleração industrial na China muito mais forte do que o consenso projeta. Uma aterrissagem forçada da economia chinesa? Que impacto isso teria no preço? Nesse cenário, os preços poderiam ir testar o nível de $72 por tonelada em 2028, bem abaixo do nosso cenário base de 89. 72. Entendi. E do lado otimista, o que poderia fazer o preço surpreender para cima? O principal gatilho seria um choque de estímulos. Imagina que o governo chinês, para combater a desaceleração, decide, sei lá, abrir a torneira e lançar um mega pacote de infraestrutura. Como fizeram depois de 2008. Exato. Esse choque de demanda poderia fazer os preços voltarem ao patamar de 115 a 120 dólares. E além desses cenários macro, existe o risco do cisne negro. Algo dá errado na própria produção. Sim, e esse é sempre um risco presente em commodities. O relatório menciona a possibilidade de interrupções inesperadas na oferta. Um evento climático extremo na Austrália, um ciclone devastador. Ou um problema geotécnico em Carajás, no Brasil. Perfeito. Algo que removesse milhões de toneladas do mercado de uma hora para outra. Isso causaria um pico de curta duração, imagino. Exato. Seria um pico temporário, mas intenso. Numa situação dessas, o preço poderia disparar para cima de $140 por tonelada. E além desses riscos pontuais, a análise desenha outros cenários com trajetórias de preço, né? Além do base. Correto, o material trabalha com algumas alternativas. Tem o cenário choque de oferta, que é baixista, ele imagina se Mandu acelerando ao máximo, e ao mesmo tempo a China cortando a produção de aço. E nesse caso o preço iria para... Cairia para $75 em 2029. Ok. E o cenário mais otimista? Seria o retomada global. Nele a gente teria uma retomada econômica mais forte na China e na Índia, junto com custos maiores para as mineradoras. Essa combinação manteria o preço em $100 em 2029, bem acima do base. E por fim tem aquele cenário que a gente já falou, o da aceleração verde. Isso. E nesse cenário o foco não é tanto o preço final do minério padrão, que cairia ali para uns $90. O foco é o prêmio. A rentabilidade não viria do preço benchmark, mas da capacidade de produzir minério verde. Certo. O panorama está bem claro. Se a gente tivesse que juntar todas essas peças e extrair os insights mais importantes, quais seriam? Olha, se a gente conectar tudo, surgem 3 conclusões estratégicas bem claras. A primeira é que, para o minério padrão, o de 62%, a competição será cada vez mais uma batalha de custos. Ou seja, quem tiver o menor custo de produção sobrevive e prospera. Quem não tiver... vai sofrer, exatamente. O relatório estima um piso de custo all-in, incluindo frete e tudo, entre 52 e $56 para os grandes produtores. Quem operar acima disso vai ter as margens exprimidas. Ok, essa é a primeira conclusão. Qual a segunda? A segunda é que a qualidade é a nova fronteira da competição. A diferenciação do produto, focando em alto teor de ferro, baixas impurezas, essa vai ser a chave para a rentabilidade. E os produtores com esse perfil ficam mais protegidos da queda. Muito mais protegidos. E isso nos leva à terceira conclusão, que é uma consequência das outras duas, presumo. Precisamente. A terceira conclusão é que aquele indicador de referência, o preço do minério de 62%, que a gente vê todo dia, está perdendo a capacidade de contar a história toda. Ele virou só uma parte da foto. Exato. O mercado está se fragmentando. Para entender a rentabilidade real das empresas, vai ser cada vez mais necessário olhar para os prêmios de qualidade. Isso é uma mudança de paradigma. E para quem acompanha o dia a dia, quais são os gatilhos para observar, os sinais de alerta que indicam para onde o mercado está indo? O relatório sugere 3 indicadores-chave. O primeiro é o nível dos estoques nos portos da China. Se eles ficarem acima de 155 milhões de toneladas por mais de 6 meses... sinal vermelho. Forte sinal baixista. Indica que a oferta está superando a demanda de forma crônica. Certo. Estoques. Qual o segundo? O segundo é a produção anual de aço da China.
Se a produção cair abaixo da marca de 900 milhões de toneladas, isso praticamente confirmaria uma tendência de preços abaixo de $80 para o final do período. Um número psicológico importante. Muito importante. E o terceiro indicador é mais sutil. Tem a ver com o mercado de duas velocidades. O prêmio das pelotas. Exato. Ficar de olho no prêmio pago pelas pelotas. Se esse prêmio começar a cair, pode ser um sinal de que a transição verde não está acontecendo na velocidade que o mercado espera. É um termômetro da economia verde do aço. Resumindo, estamos entrando num mercado de minério de ferro com excesso de oferta, onde o preço do produto padrão tende a cair e a briga vai ser por custo. Mas, ao mesmo tempo, uma nova dinâmica da descarbonização está criando uma corrida por produtos de alta qualidade. Uma história de duas frentes. E isso levanta uma questão importante, que talvez seja a reflexão final. A discussão no fim da década talvez não seja mais sobre a quantidade de minério que o mundo consome, sabe? Mas sim sobre a qualidade química desse minério. Onde a pureza, o baixo teor de contaminantes, pode valer mais do que o volume bruto. Exatamente. A transição energética tem o potencial de transformar uma commodity, que parece simples, em um mercado de especialidades. E essa mudança pode criar vencedores e perdedores de formas que os modelos atuais, que olham só para o preço benchmark, talvez ainda não consigam capturar completamente. As informações e análises apresentadas nesta discussão são baseadas em fontes de mercado e destinam-se apenas a fins informativos. Elas não constituem e não devem ser interpretadas como uma recomendação de investimento. As informações e análises apresentadas nesta discussão são baseadas em fontes de mercado e destinam-se apenas a fins informativos. Elas não constituem e não devem ser interpretadas como uma recomendação de investimento.